Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza é bem interessante e de interesse de muita gente que aprende Python, que é o uso do Python para o processo de automatização de tarefas maçantes, né? O título, inclusive, de um dos livros que eu já falei aqui em alguns dos vídeos do nosso canal. E hoje a gente vai aprender uma ferramenta de RPA dentro do Python. É uma ferramenta que, na verdade, ela é mais que um RPA. É uma ferramenta chamada PyAutoGui, trabalha com automação das interfaces gráficas de usuário. E na prática, assim, bem direto que seria isso, ele simplesmente te ajuda a simular toda qualquer ação que você, como ser humano, pode fazer com o teclado, com o mouse, dentro de um computador. Desde clicar, copiar, arrastar, digitar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, praticamente tudo que você consegue fazer como um ser humano, a biblioteca PyAutoGui permite que você automatize através do Python. Qual é a questão legal do uso dela? É que ela serve tanto para você automatizar processos em uma ferramenta qualquer, em um site, sem que você tenha que ter acesso à parte interna, ou seja, alguma biblioteca, ou mesmo ao código-fonte daquele sistema ou daquele site que você está automatizando a tarefa, porque ele basicamente o que ele vai fazer é o que você faria como um usuário daquela ferramenta. Então ela serve para automatizar processos, desde processos simples até processos um pouco mais complicados, sem a necessidade de interação com nenhuma outra ferramenta, mas também ele pode ser utilizado para você conseguir pedaços que, por exemplo, o framework ou a linguagem que você está utilizando não consegue automatizar, por exemplo, clicar numa caixa, fazer aquelas marcações de que não é um robô, preencher formulários de um site que você não tem acesso ao conteúdo em si daquele site ou daquela aplicação web, você vai conseguir usar o PyAutoGui para automatizar esses pedacinhos, vamos dizer assim, de tarefas. Eu deixei aqui, eu vou de vez em quando dar uma olhadinha para o lado aqui para o nosso painel, mas eu já deixei aqui na nossa tela algumas coisinhas para a gente ter uma pitadinha aí de entendimento do que vai ser feito. Aqui a gente está no blog do Python DS. Eu vou dentro do blog, né, usar esse artigo que eu publiquei no ano passado, esse tutorial, que a gente tem um passo a passo aqui, que vai discutir a preparação do ambiente, as instalações, a configuração e o estudo da tela onde você está trabalhando, entender as funções principais que a biblioteca oferece, até a gente chegar no uso realmente dessas funções para a gente fazer automações. E eu deixei aqui duas apresentações rapidinhas, uma de 30 segundos, outra de 1 minuto, para vocês terem uma noção do potencial que você pode ter com essa ferramenta. Então, deixa eu abrir aqui e só alternar a forma de apresentação para vocês verem aqui. Eu vou deixar aqui rodando, mas se precisar eu pause em algum momento. Eu deixei isso aqui para a gente poder ter um ambientezinho controlado da demonstração. O que esse primeiro robô vai fazer, vocês estão vendo que é um robô bem simplesinho, com menos de 20 linhas aqui, provavelmente. Mas ele vai fazer uma coisa interessante, que é, eu tenho um site ali aberto, no dia que eu rodei, o robozinho estava com esse site, que é o site de compra de passagens. Já está a primeira parte preenchida, mas a gente poderia preencher também essa primeira parte. E o que ele vai fazer fazer a consulta, escolher as passagens que eu já tinha mais ou menos pré-determinado e depois confirmar que ele não é um robô. O detalhe, é claro, como é um código bem simples, ele não vai fazer tudo, mas se você pega a partir dessa lógica e aprofunda, você conseguiria fazer coisas mais interessantes e a gente vai ver um ou outro vídeo na sequência que faz isso. Então vamos aqui. Veja aqui que eu vou colocar para rodar. Ele foi lá, ó, clicou em compre aqui. Aí espera, eu deixei configurado o tempinho para carregar a página. Tá acontecendo isso em tempo real. Depois ele vai lá, depois que carregar, ele vai na passagem que eu queria que ele clicasse, segue para outra passagem, clica em continuar e na sequência vai lá e responde que não é um robô. E aí eu parei esse exemplo por aqui para até porque seria preenchimento dos dados, a gente não ia fazer aqui ao vivo, né? Mas então vocês já perceberam um potencial interessante ali com poucas linhas de código. Agora vamos ver essa outra apresentação que eu usei um formulário da internet
um formulário do Microsoft Teams, na verdade, para a gente preencher. E assim, esse preenchimento desse formulário, ele seria a mesma coisa para você preencher os dados de um site qualquer ou de uma aplicação web. Então a gente vai pôr para rodar aqui da mesma forma, se precisar eu pauso, volto, mas deixe primeiro deixar ele aqui em tempo real e botar a tela principal para ficar melhor para vocês visualizarem. Então vamos aqui. Basicamente ali, eu vou voltar um pouquinho só para vocês verem o que está sendo feito aqui é mandar rodar, e aí esse código está um pouquinho mais organizado. Eu tenho uma versão similar a ele que eu vou deixar no GitHub para que vocês explorem o uso, adaptando para a situação real de vocês. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai preencher os formulários e avançando, enviando. Então aqui, ó, vai rodar, ele foi lá, clica no campo, preenche, aí quem está digitando é o próprio robozinho. Usa outros tipos de preenchimento ali, como o botão, novamente preenchimento de código, fazendo a marcação ali na avaliação, clica no botão enviar, aguarda, vai lá, a gente responde uma coisa, ele clica no próximo e segue. E aí vocês viram aquela janelinha que apareceu na hora que ele passa, vai aparecer novamente aqui, aquela é um momento que você pode colocar de interação com o usuário que está controlando o robô, mas você pode também passar direto aquilo ali, gerenciando apenas o tempo. Ele pergunta, dá o ok e segue. E aí eu vou parar porque os próximos seriam basicamente repetir essa mesma coisa aqui. Até o momento que você chega ali e diz que não quer que o robô continue da forma que eu fiz, mas você poderia, como eu disse, fazer sem essa necessidade. Então, vamos agora, as primeiras demonstrações foram feitas, vamos lá para a gente entender como a gente fazer isso aqui na prática. Pronto, então eu já estou aqui com o nosso tutorial aberto, vou deixar o tutorial de lado, mas de vez em quando eu vou fazer uma pesquinha aqui, porque ninguém é de ferro de ficar tentando decorar tudo e não é boa prática de programação você tentar decorar 100% dos comandos, principalmente numa linguagem que tem tantas bibliotecas quanto o Python, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, eu vou deixar primeiro um último robozinho aqui de demonstração para vocês. E aqui, a partir dele, a gente começa a trabalhar com os nossos códigos, né? Então, esse aqui, o que ele está fazendo, basicamente, eu vou pegar ali, rodar, e ele vai manipular o meu mouse ali, passeando pela tela. No final, ele mostra uma telinha ali de alerta, que é uma tela também feita com o próprio robô. Então, ele tem essa interface similar a essa parte aqui dessa interface, é similar àquelas, para quem conhece macros do Excel, tem algumas caixinhas de diálogo ali, de confirmação, de alertas, de interação, de preenchimento, que você pode tanto usar o conteúdo que o robô manipulou de sua tela, dos seus sistemas, quanto você pode preencher e usar para interagir com o robô em etapas da sua automação. Então vamos aqui, vou deixar o nosso amiguinho idle aberto aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, é a instalação. Eu vou até trazer de volta aqui o nosso blog, só para vocês verem o seguinte aqui. A instalação é bem simples. Quem tem dúvida de instalação de bibliotecas, eu vou deixar o link de um vídeo que trata desse tema, mas a gente usa duas bibliotecas, a própria PyAutoGui e a biblioteca Paperclip. A Paperclip, na verdade, ela é até opcional, ela é para simplificar o processo de colar conteúdos da tela que você tenha copiado para dentro do nosso PyAutoGui. Mas usando o PyAutoGui dá para você fazer até o processo de colar também com funções simples que ele tem. Então, uma vez que a gente instalou as duas bibliotecas, a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente fazer a importação das bibliotecas para a gente trabalhar. Então, aqui ele já estava até importado, mas eu vou repetir só para a gente relembrar aqui. Então, eu vou import PyAutoGui. Não vou usar a Paperclip por aqui. Depois, nos códigos que eu vou deixar como referência, vocês vão perceber que tem ali algumas formas interessantes de uso.
E aí a primeira coisa que lá no nosso tutorial está escrito lá como preparação do ambiente tem a ver com esses passos de fazer a instalação das bibliotecas, fazer a importação, e aí um passo que é muito importante, que é você mapear a tela. Como ele trabalha com a automação de interfaces gráficas de usuário, a primeira coisa que você precisa saber é conhecer a tela onde você está trabalhando, porque o que ele vai trabalhar na maioria dos casos é com as coordenadas que você tem aqui na tela. Então, por exemplo, eu tenho um monitor aqui Full HD, né, de 1920 por 1080, e aqui só para a gente confirmar aqui, mesmo que você não soubesse o tamanho da tela, né, você tem um comando simplesinho, uma função chamada size, que você chama o PyAutoGui.size e ele vai te retornar aqui o tamanho da sua tela. Então aqui, qualquer que seja a tela que você está trabalhando, ele vai te dizer isso, e isso aqui vai ajudar você a entender como você vai manipular, movimentar o mouse, clicar, arrastar, fazer qualquer coisa dentro da sua tela. E serve também para, por exemplo, Jânio, eu quero não declarar diretamente onde o mouse vai, eu quero que vá, por exemplo, para o meio da tela. Então você pode recuperar esses dados aqui e a partir desses dados fazer cálculos. Por exemplo, se eu dividir isso por 2 e isso por 2, eu vou encontrar mais ou menos o meio da tela. Então, eu posso fazer com que uma variável que vai guardar a minha posição, ele já vá direto para aquele local. Uma outra, e aí, assim, eu estou falando isso aqui de forma mais simples, mas na hora que a gente começar a clicar, mover, arrastar, soltar, vocês vão perceber a utilização mais prática desses comandos que são essenciais para você fazer todo o processo de preparação dos seus RPAs. Então, o outro comando que é muito importante para você mapear a tela é o position. Vejam que o seguinte, o size, eu só passei o size e ele trouxe aqui o retorno sobre a tela que eu estou trabalhando. Agora vamos dizer o seguinte, eu quero saber qual é a posição do mouse onde está aqui os olhos do Luke. Então, o que, que eu faço aqui? Eu digito no meu Python o comando aqui, né, o PyAutoGui e o comando, a função position, e aí eu levo o meu mouse aqui, ó, eu vou rodar um pouquinho, porque às vezes no vídeo do YouTube fica ruim de vocês enxergarem, mas aqui, ó, aqui tá o meu mouse, agora o meu mouse, ó, tá rodando ali perto dos olhos do Luke, e aí eu vou fazer o seguinte, com o mouse onde eu quero que ele esteja, eu volto ali para minha tela e aí eu tenho que fazer isso, dá um trabalhinho no início, mas depois você acostuma. Você deixa o seu mouse e aí usa o Alt Tab para você chegar lá de volta na tela do seu Python. Viu ali, ó, o cursor tá piscando, aí você simplesmente dá Enter e você vai ver o que vai aparecer embaixo ali, ó. Ele está me dizendo o seguinte ali, vejam, point x igual a 1318, y igual a 374. O que ele fez aqui, ele pega a partir dessas dimensões, eu não preciso ter rodado isso antes aqui, mas só para vocês entenderem a lógica. A partir dessas dimensões, ele vai encontrar o local onde está o mouse posicionado na hora que você executa o comando position. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pegar, vocês estão vendo aqui embaixo tem alguns Stormtroopers. Eu vou fazer o mesmo comando aqui, deixar o position. E aí vou levar o meu mouse ali para a cabeça de um dos soldados do Star Wars, né? E vou apertar o Enter novamente. E aí você vai ver agora que ele deu uma outra posição. Agora vamos brincar, eu vou rodar um comando aqui sem explicar muito bem, mas depois eu vou e entro no detalhe dos demais comandos, das funções que você tem dentro do PyAutoGui. Então eu já aprendi ali a ver o tamanho da minha tela e a encontrar a posição. Agora digamos que eu precise levar o meu mouse para uma posição específica. Então eu vou lá fazer o seguinte, ó, move to, ou seja, mover para, tão difícil quanto isso, 968,884. Vejam que na linha de cima, 968,884 foi aquele valor que eu encontrei em cima da cabeça de um dos soldados ali, de um dos Stormtroopers. Então vamos ver aqui, ó, o meu mouse está aqui novamente. De vez em quando eu vou ficar fazendo isso para vocês perceberem onde está. Ó. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o mouse ali em cima, na parte superior da tela. E aí eu vou dar um Enter e vocês vão ver para onde o mouse vai.
Então tá aqui, ó, o mouse chegou ali na cabecinha do soldado. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Vou fazer o mesmo comando, mas acrescentar um argumento chamado duration. E vou colocar igual a 1. Vamos lá. Agora novamente o meu mouse está aqui. Vou deixar aqui, ó, o mouse em cima do sabre de luz ali. E aí vou dar um Enter novamente. Agora vejam que o mouse foi para o mesmo lugar, só que movendo de forma lenta. Então aqui o que eu estou fazendo é o seguinte: a partir do momento que eu chamo o PyAutoGui, todas as demais ações que eu vou fazer são funções que estão aqui, funções ou métodos, né? Dessa classe PyAutoGui, que vão fazer alguma ação com o meu mouse, com o meu teclado, com a minha interface gráfica, ou seja, que eu estou simulando o trabalho com a minha interface gráfica. E aí, o que, que a gente pode fazer? A primeira dica, lá no blog vão ter várias funções aqui que você vai poder utilizar, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu deixei, além delas, vou descer aqui e avançar um pouquinho para essa parte aqui que eu estava explicando, de posição, de como levar o teu mouse para algum determinado local. Mas aqui embaixo a gente vai ver o seguinte, ó, algumas funções legais para manipulação do teclado. Então você tem aqui, ó, pressionar, você tem hotkey, né, teclas de atalho, typewrite para você fazer digitação. E aí você tem aqui uma parte que eu explico como você controlar a área de transferência, copiar conteúdo, passar para uma variável, digitar aquele conteúdo em algum outro local. Aqui, algumas funções em que eu explico como você interagir com o usuário, com alerta, com confirmação, com prompt, que é para que o usuário possa digitar alguma coisa, janelas para você digitar senhas, né, com aqueles caracteres ocultos para que quem esteja vendo o robô trabalhar não enxergue o que está sendo digitado. Então, várias funções aqui que estão divididas pelo tipo de utilização. Além disso, eu deixei aqui esse grupo, que é um grupo bem interessante, que é a manipulação do mouse. E percebam aqui, a gente vai fazer mais alguns exemplos, não vou ficar só lendo aqui, mas percebam uma coisa interessante. Se você começar a olhar o que está escrito, praticamente tudo é de forma bem simples, até como é um padrão, né, da maioria das bibliotecas do Python, tentar simplificar a interação. Basicamente o que você está fazendo aqui traduzindo a ação que você faria com o mouse para o inglês. Então, simples assim, se você quer mover para um local, você vai ao Move To. Se você quer mover em uma posição relativa aonde você está, você vai para o Move Here. Se você quer clicar em alguma coisa, clique. Então, assim, é muito óbvio, muito simples depois que você começa a aprender. Você quer dar um duplo clique? Double clique. Quer mover para algum local? Drag to. Quer fazer scroll? Como eu disse, tudo que você faz com o mouse você pode fazer aqui com o PyAutoGui, o scroll. Então aqui basicamente, se vocês olharem como está organizada o nosso tutorial aqui no blog, ele vai te dar todas essas dicas que são as dicas essenciais para você fazer qualquer processo de automação. Todo aquele processo que eu fiz nos dois vídeos que eu demonstrei lá do site de passagens e do preenchimento de um formulário, eu usei o que está aqui nesse tutorial, uma coisinha ou outra a mais de organização, a lógica, claro, condicional, lógica de loops, e que se você tem dúvidas sobre essa parte, aí não tem a ver com o RPA, né? Aí é o básico, né, do Python. Eu vou deixar também aqui, para quem não conhecia ainda a parte mais básica do Python, a nossa playlist de fundamentos, né? Então, vamos aqui fazer algumas coisas para a gente brincar e ver aqui o potencial, né? Eu deixei dois arquivos aqui do bloco de notas, né, em aberto, um preenchido e outro sem nada, para a gente ver algumas coisas aqui usando já essa lógica que você poderia utilizar no seu dia a dia. Eu vou fazer uma lista de comandos passo a passo que são bem simples, mas que vão ser a lógica que você precisa para ir fazendo o processo de automação. Depois dessa lógica, o que eu vou mostrar para vocês? É como você organizar a criação de um robô, né? Aí são mais dicas de como você fazer isso do zero, né? Então vamos aqui fazer, para a gente explorar aqueles comandos ali que eu estava apresentando de forma prática, eu vou fazer com vocês
o seguinte. Primeira coisa aqui, ó, vamos tentar copiar aqui essa data desse arquivo para esse aqui. Imagine que na prática você estava, sei lá, num site da internet, um documento e copiando conteúdos de um campo para usar, para preencher um formulário, preencher um sistema. Então isso aqui seria uma ação que vocês vão perceber, que a gente vai fazer passo a passo, mas que na prática seria bem simples de realizar. Eu vou fazer de uma forma aqui, para ficar melhor para a gente ter o entendimento, indo do zero ali a partir dos nossos da nossa tela interativa. A melhor prática para você fazer isso não vai ser exatamente essa que eu estou fazendo. A melhor prática seria você criar um programinha, mas para a gente entender o funcionamento, a lógica de interação, é melhor a gente fazer dessa forma. Deixa eu só fazer uma conferência aqui se eu não estou tapando ali na imagem do YouTube, se está dando para vocês enxergarem direitinho aqui. Então, está assim, deixa eu só aumentar um pouquinho a nossa letra. Aumentar já, não diminuir. Que é como você pode estar vendo no tablet, numa tela menorzinha, então fica melhor dessa forma. Então vamos aqui fazer o que eu falei. Já tenho o PyAutoGui instalado. Vamos agora PyAutoGui, import PyAutoGui. Primeira coisa que eu falei é fazer o mapeamento da tela. A gente não precisa o tempo inteiro fazer o size, mas o position, acostumem-se a usar ele sempre. E aí, qual é a dica que eu dou? Realmente, assim, o idle, ele é muito leve, então é legal você fazer esse trabalho aqui com idle mesmo. Por mais que você trabalhe com outras interfaces, com IDEs mais complexas ou com outras aplicações, quando você trabalha com idle, fica melhor para você ir fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou com outro monitor, não vou fazer para vocês conseguirem visualizar o que eu estou fazendo aqui, mas mesmo que você tenha apenas um monitor, o idle é legal porque você vai conseguir diminuir ele ao máximo para ele não atrapalhar e te ajudar a fazer o mapeamento. Então imagine que eu quero aqui, ó, encontrar esse localzinho aqui, ó, do início da palavra, da data de nascimento. Então, da mesma forma que eu fiz ali brincando com os olhos do Luke Skywalker ou com o Stormtrooper, eu vou deixar aqui o PyAutoGui Position prontinho e vou levar meu mouse. Eu não preciso clicar, só preciso que o mouse esteja ali mais ou menos onde o robô vai precisar clicar. Então, vou lá e joguei o position. Então, a primeira coisa que eu quero saber é o local inicial, a posição inicial. Depois, como eu vou querer fazer essa ação aqui, ó, trazer até aqui para copiar, então eu vou trazer aqui, ó, e jogo para esse local aqui. Então, eu vou deixar novamente o position aqui e vou jogar ali para a gente ter aquela posição. Então vejam que ele diz para a gente ali o seguinte, ó, o X começa, que é o eixo horizontal, começa na 156 e termina na 7, ou seja, eu estou indo daqui para aqui. O Y, ele, é claro, vai dar alguma diferença. Ó. Aqui deu 100 e aqui deu 97, porque ele é bem preciso ali nos pixels da tela. Então você pode repetir ali ou pode usar essa mesma coisa. Então o que, que a gente vai fazer agora? Eu sei a posição daqui e sei a posição daqui. Então eu posso vir aqui e fazer a seguinte tarefa: PyAutoGui.move to, ou seja, mover para. Eu quero que ele comece lá no início da palavra, do texto, ali da data. Vou deixar o duration, vou colocar sem duration aqui. Porque o duration, ele é um argumento que ele simplesmente, o padrão dele é zero, e o que ele vai te dar é a possibilidade de você controlar o tempo que o mouse usa para se movimentar. Então, deixa eu só levantar aqui para poder ficar visível quando eu digitar as próximas linhas. Então vamos lá. Quando eu deixo sem o duration, o que ele vai fazer? Ele vai no automático. Então, ó, vamos lá. PyAutoGui move to 100. Então, ó, o meu mouse moveu e foi para lá. Agora, a segunda coisa, quando eu levar para lá, eu preciso move to 156, 100. Eu preciso que faça um outro comando. Como a gente está na interface interativa, você põe ponto e vírgula que você pode digitar outro comando do Python. Então a gente vai fazer PyAutoGui.click.
Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai mover para aquele local e depois vai clicar. Então, agora... Ops, digitei errado ali, mas perdoe. pyautogi.click. Então, ele foi lá, clicou. Percebam que a minha janela ali do idle ficou inativa, porque de fato ele fez o clique. Eu vou importar um outro comando aqui, que é o sleep. O sleep faz o Python dormir um pouquinho. Então, é bom sempre a gente importar o sleep, runtime, import sleep, quando a gente trabalha com PyAutoGui, para a gente controlar os tempos, porque ele é muito rápido, ele faz as coisas de maneira automática. Então, não é como a gente que clica, depois arrasta. Se você colocar mais comandos, ele pode ter problema. Então, vamos aqui, ó. Importei o sleep só para a gente agora ter um tempo de espera para fazer o próximo comando. Então, aqui numa dica, né, para vocês que vão fazer esses testes interativos, dentro do idle, se você apertar Alt P, ele volta o último comando que você fez e aí você consegue ir navegando. Então vamos aqui, ó, pyautogi.moveTo, aí depois ele move para aquele local, vai fazer o clique. Depois do clique, eu vou pedir para ele dormir um pouquinho, vou botar 0.5, ou seja, ele vai esperar meio segundo para não ter risco de acontecer erro na próxima etapa. E aí vamos ver ali qual era a outra dimensão, ó, era de 7,97 o final ali da palavra que eu quero copiar. Então vamos aqui, ó, pyautogi.drag to, e aí no drag to eu vou colocar de 7 até 100. Ele falou 97, mas eu vou botar 100 porque o segundo argumento é o eixo Y. Então ele vai retinho aqui. Ele não vai mudar a posição dele aqui, ó, vertical. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Ops. Deixa eu só inverter isso aqui, porque eu mandei ele dormir antes da hora. Então, o que a gente faz? Ó, vamos dormir e depois clicar. Cuidado com isso aqui. Mas é legal até esses erros que às vezes acontecem para a gente ver os cuidados que temos que ter. Então, ele vai mover para o início da palavra, esperar um pouquinho, depois que esperar, ele clica e aí arrasta. O erro ali porque eu coloquei duas vezes o símbolo. Então vamos lá. Agora foi lá e clicou e arrastou. Qual é o próximo passo? É fazer o Ctrl C. A gente já aprendeu mover, a gente já aprendeu a pôr para dormir, a clicar e a arrastar. Agora a gente vai aprender a copiar. E copiar é uma parte bem interessante, porque é a mesma função que serve para copiar, pyautogi, serve para qualquer tecla de atalho que funcione normalmente no Windows. Então vamos aqui, hotkey, e aí dentro do hotkey eu vou digitar aqui, ó, CTRL, que é o Ctrl, vírgula, a segunda letra que eu quero. Nesse caso é o C. Então ele vai lá copiar. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele clicar desse lado aqui. Foi lá. Agora, só para vocês perceberem que ele fez exatamente a cópia, ó. Eu vou clicar aqui embaixo, ó, do texto e vou eu mesmo fazer aqui o colar. Vejam, ó, que já está na minha área de transferência. Então, isso aqui eu já consegui fazer uma manipulação ali do nosso conteúdo. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero trazer para esse lado aqui. Então, eu vou trazer o position do outro arquivo. pyautogi.position e venho e faço aqui. Agora eu sei que a posição que eu quero clicar vai ser o 97483. Mais uma vez, gente, para poder reforçar isso aqui. A gente está indo passo a passo. Depois você pode voltando o vídeo, parando e fazendo. Explora um pouquinho lá
o conteúdo adicional que tem no tutorial, mas na hora de você fazer isso, você não vai fazer necessariamente dessa forma. Eu estou aqui pegando os positions a cada momento, mas as boas práticas que eu falei que iria apresentar no final do vídeo tem a ver, inclusive, com esse processo que a gente está fazendo. Eu vou dar uma pausa só para vocês verem aqui, que a gente otimiza o tempo no final do vídeo. Aqui dentro do meu repositório no GitHub, que eu vou deixar para vocês, vocês vão ter aqui alguns exemplos de RPAs usando o PyAutoGui. Eu vou entrar nesse navegar, que ele tem uma coisa interessante. O que é que eu faço logo no início? Eu mapeio a tela. Eu tenho um formulário, então eu sei onde é que vai estar cada coisa. Por exemplo, esse aqui, onde tem o botão Home, onde tem o link para documentos, onde tem o botão procurar, onde tem o botão resultado, onde tem a primeira palavra que eu digito. Então eu crio variáveis, deixo elas bem explícitas aqui, usando as boas práticas do Zen do Python, para que as coisas sejam todas explícitas, evitando usar magic numbers, porque a gente está fazendo aqui, ó, usando os números direto. Imagine depois para alguém ler isso aqui, a pessoa não vai entender o que significa 7,100. Agora, se o 7,100 tiver lá uma variável chamada home, ou primeira palavra, ou início do texto, é totalmente diferente a leitura daquele conteúdo. Então, o que eu faço é isso aqui, ó, eu crio todas as posições no início do meu programa, logo depois das importações. Depois eu venho aqui, ó, e vocês vão ver, ó, PyAutoGui, clicar na opção Home. Então, Move to Home, ele vai mover para aquele local. Depois, PyAutoGui Click, depois ponho para dormir, e aí esse tempo você vai organizando, gerenciando de acordo com o tempo do sistema, da aplicação, do site que você está manipulando. E aí vou sempre separando aqui em blocos, né, de instruções e referenciando sempre as posições. Nunca usar esses números direto aqui, porque vai confundir a cabeça de quem está trabalhando. Usem sempre a brincadeira que eu não estou usando ali, do duration e do sleep, para fazer com que as coisas sigam um time aí, um tempo que consiga deixar com que a outra execução ocorra. Porque se você não colocar os sleeps e você está num site, por exemplo, que é dentro, ele vai esperar pra caramba até você chegar na próxima etapa. Outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho ali, que é o typewrite, que é você digitar, usar o teclado, você pode digitar direto, mas aqui eu sempre uso também variáveis para eu colocar qual o código que eu quero que seja executado, certo? Então, isso aqui são algumas das boas práticas. Esse código ainda é um código simples, mas ele vai ajudar vocês a entenderem a lógica que eu utilizo. Não é necessariamente uma bala de prata, mas vai ajudar com certeza a vocês trabalharem em cima disso. Então vamos aqui, eu vou até fazer, vou repetir aqui esse passo do position dessa forma aqui. Eu vou dizer, ó, campo, ou melhor, arquivo novo igual a pyautogui.position, que a gente já vai empregar um pedacinho dessa boa prática. E aí eu vou colocar aqui, ó. Então eu estou dizendo que o meu arquivo novo ele está nessa posição. Então ele não trouxe nada. Se eu chamo o arquivo novo, ó, vocês podem perceber que dentro dele ele traz exatamente ali esse tipo de objeto chamado point, que tem as coordenadas para você passar para o PyAutoGui. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer esse último comando agora, algumas etapas de uma vez só, para a gente não perder mais tempo. Vamos aqui então. PyAutoGui, ele fez todo aquele primeiro pedaço, copiei. Agora o que a gente vai fazer é o PyAutoGui Move To. Ele vai mover para arquivo novo. Depois ele vai fazer o PyAutoGui.click. Eu vou só fazer novamente aqui o sleep, ó. Sleep 0.5, para ele esperar ali meio segundinho para ele poder clicar. Depois que ele clicou, aí a gente vem aqui o PyAutoGui.hotkey, ou seja, novamente estou usando a tecla de atalho, e agora vou fazer o nosso Ctrl V. E aí vamos ver agora tudo acontecendo de uma vez. Houve aqui um probleminha, porque o arquivo está um na frente do outro. Vamos só fazer aqui para garantir que a gente não vai ter problema. Vou rodar novamente.
E esses são os cuidados que você vai precisar ir fazendo até você chegar ali na otimização do seu código. Clicou, foi para o outro lado, copiou e pronto. Está prontinho aí a nossa primeira função. O vídeo ele ficou um pouquinho longo para a gente ir nesse passo a passo mesmo, assim, a ideia, por mais que a gente tenha feito aqui um comando simples, mas a partir desse comando você consegue fazer uma imensidade de coisas utilizando aqui a manipulação, fechar, copiar, colar, arrastar, a partir daquelas funções que a gente viu no PyAutoGui. Eu espero que tenha ajudado aí no aprendizado de mais um conteúdo no Python. É um conteúdo que assim ele é bem interessante. É, com esses dados que a gente tem ali, só para vocês terem ideia, apesar desses dois vídeos que eu mostrei no início, são vídeos de exemplo, vídeos até de brinquedo mesmo ali, né? A gente consegue automatizar, eu já usei junto, por exemplo, com uma biblioteca chamada SAPscripting, né, que funciona em várias linguagens de programação, inclusive dentro do Python, para automatizar etapas de processo usando o RP SAP. Né? Então, tem algumas coisas que o SAPscript não consegue automatizar ou tem dificuldade de interagir com outras aplicações e a gente utiliza ele ali para interagir. Eu pego um pedaço de uma informação de um site ou de um documento, copio, colo, arrasto, entro lá dentro do SAP, faço o preenchimento, aí depois eu chamo uma função do próprio script. Então, essa mesma lógica você consegue levar para praticamente qualquer ferramenta de RPA que você tenha no mercado. Você, claro, tem como você fazer diversas ou praticamente todas as tarefas que a maioria das ferramentas de automação de criação do RPA você conseguiria fazer com ferramentas do Python, não necessariamente apenas com o PyAutoGui, mas o PyAutoGui ajuda bastante isso, mas você consegue também fazer esse trabalho em conjunto das duas ferramentas ou de diversas ferramentas aí para realmente você conseguir criar RPAs, robozinhos aí cada vez mais inteligentes e que consigam de fato simular o comportamento humano aí. Então, espero que tenham gostado do vídeo, deem feedback. Se vocês gostaram disso e querem ver outros exemplos agora com alguma aplicação prática em algum cenário, deixem a sugestão, entrem em contato comigo aí pelos nossos canais, que eu vou vendo sempre de acordo com as possibilidades e gerando novos conteúdos nesse tema. E há também, se você chegou nesse vídeo aqui por conta do RPA, que chama bem a atenção de muita gente, mas quer aprender outros temas sobre Python, explorem aí as nossas playlists, explorem o nosso canal, façam a inscrição para acompanhar conteúdo. Normalmente toda semana eu coloco pelo menos um vídeo, alguns períodos, né, dependendo, eu coloco mais vídeos ao longo da semana. Como é um trabalho que eu faço sempre voluntário, aos finais de semana, feriados, então a gente às vezes condensa alguns conteúdos e publica ao longo do mês. Mas, independente de quando é feita a gravação, toda semana eu tenho colocado algum conteúdo novo para você. Então, um abraço e até a próxima.